Olá, campistas! Hoje o nosso devocional é no livro de Esdras, no capítulo 4, entre os versículos de 1 a 5. Eu vou ler. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram de cativeiro edificaram o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhes sacrificamos desde os dias de Ester-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros, cabeças de famílias, lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dário, rei da Pérsia. A missão é dos crentes. A oferta dos inimigos parecia inofensiva e lógica. Israel exigia para atrair as nações ao Senhor, mas Zorobabel, o líder político, e Jesua, o líder religioso, com os chefes das famílias das tribos de Judá e Benjamim, não cederam ao comodismo e facilitismo de uma mistura sociocultural e religiosa sincretista. Com a pluralidade de deuses que lhes era proposta, Jesus disse: O ladrão não vem senão a roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Esse texto está em João 10:10. E eles reforçaram que edificariam sozinhos, pois era o povo santo de Deus. Isso está no versículo 3. Portanto, nesse texto podemos ver que o povo de Israel podia ter aceitado a ajuda dos vizinhos e dos adversários deles, mas eles perceberam que aquilo era uma tarefa para o povo de Deus. Eles é que deveriam reconstruir o templo e foi o que eles disseram ao rei. Portanto, eles deviam cumprir essa promessa. E isso seria uma coisa lógica a fazer, porque como era uma construção tão grande, se calhar eles iriam precisar de ajuda e até iria ser bom ter ajuda. Só que não era esses os planos de Deus e não era isso que eles deviam fazer. Muitas vezes nós também passamos por isso, por exemplo, na questão de copiar nos testes ou quando a professora diz para nós fazermos uma atividade e nós não queremos fazer e dizemos que afinal eu tenho outra coisa para fazer ou eu não quero, tive uma doença, de repente fiquei doente, então não posso fazer essa atividade. Isso são todas coisas que se calhar parecem inofensivas, mas na realidade não são de acordo com o que Deus nos manda e nós não devemos ir pela pressão do grupo e fazer esse tipo de coisas, porque por muito que seja difícil, nós devemos manter-nos no caminho que Deus diz. Vocês depois deste vídeo também podem orar a Deus, cada um, como o seu próprio devocional, e pedir a Deus para vos ajudar sobre a atitude que vocês devem tomar com aqueles que aparentam ser cristãos e que estão a influenciar negativamente o teu comportamento. Deves perceber quem é que são os teus verdadeiros amigos e quem não são, quem são os verdadeiros cristãos que estão a procurar realmente a Deus, porque muitas vezes os amigos verdadeiros não são aqueles que estão toda a hora a concordar contigo. São aqueles que te chamam a atenção de vez em quando em relação a uma atitude que estás a fazer mal. Portanto, tenta perceber quem são os teus amigos nesta oração e abre o teu coração com Deus em relação a isso. Eu agora vou falar um bocado sobre a minha experiência de como é que é ser chefe e o porquê de eu ter tomado essa decisão em ser chefe. Como vocês sabem, eu vivi muito tempo na Guiné-Bissau. Eu vivi lá há 8 anos, desde os meus 6 meses até os 8 anos. E os meus pais eram missionários lá. Por isso eu sempre conheci o trabalho missionário e sempre gostei de ajudá-los a trabalhar, mesmo sendo pequena, e sempre gostei de contar histórias a outras crianças e então desde os meus 9 anos eu já trabalhava no berçário da minha igreja e agora eu sou professora da EBD, portanto eu sempre gostei de ensinar e passar a experiência que eu já tinha, mesmo que seja uma experiência pouca, que eu ainda não sou muito velha, pronto. Mas ao menos passar a minha experiência para quem precisa e para quem acha isso útil. Pronto. Então, no primeiro ano, eu fui chefe no acampamento das crianças, a pedido da Débora Pimentel, e no meu primeiro quarto eu tinha uma miúda de 3 anos e 3 miúdas de 4 anos, pelo que eu me lembro. Portanto, não foi fácil. Eu cheguei no acampamento e não fazia a mínima ideia do que fazer direito. E pronto, os pais chegaram com uma lista gigantesca de medicamentos que eles têm que tomar e
coisas que eles têm que fazer, ou a mala estava arrumada de um jeito, a mala da outra criança já estava arrumada de outra forma. Então eu ao longo dos dias tive que começar a perceber qual é que era a rotina que eu ia ter com as crianças. Portanto, no início foi um bocado complicado e eu até pensava, porquê é que eu estou a ser chefe? Eu não vou conseguir ajudar essas crianças em nada. Mas ao longo dos anos eu fui percebendo que realmente eu ia tocando a vida de uma pessoa ou a vida de outra, e isso já fazia com que o acampamento fosse muito diferente. E no ano passado, com a chefe Ruth no meu quarto, houve 2 meninas que aceitaram a Cristo. Portanto, mesmo que muitas vezes o nosso trabalho pareça que não está a fazer muita diferença ou que nós não temos muito para partilhar, nós podemos partilhar a mensagem de Deus. E o Espírito Santo é que faz o trabalho. E neste caso, tocou no coração dessas 2 meninas, o que foi muito bom. Portanto, o que eu quero vos dizer é que nem sempre é fácil, mas é uma experiência ótima e muito gratificante, a sério. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade, acho que vocês deviam tentar, pelo menos uma vez. Se vocês acham que vocês têm, mesmo que não tenham muito conhecimento bíblico, vocês aprendem com os vossos campistas, muitas vezes. E vocês aprendem muitas coisas deste trabalho de equipa, à Bíblia, e a como lidar com os outros, a ter paciência uns com os outros, porque afinal ainda estamos todos num processo de santificação, portanto não há ninguém perfeito. Pronto, esta é a minha experiência, espero que ajude alguém ou inspire alguém a ver a ser chefe ou não, depende de vocês. Mas também quero-vos convidar para a reunião de videoconferência que vamos ter no Zoom na sexta-feira, dia 28 de agosto. As informações da videochamada vão estar disponíveis no Instagram e no Facebook da União Bíblica. Portanto, podem ir lá ver para estarmos juntos mais uma vez, mesmo que distantes.